tarde, olá a todos. Nós vamos começar agora mais faz parte do ciclo de conferências chamado Vozes do Sul, Lugar de Fala. É um evento que é uma colaboração do Festival do Silêncio com a curadoria da Marta Lança, que infelizmente não está hoje aqui, ela está em São Paulo na minha casa e eu estou aqui a fazer a moderação por ela. Marta convidou-nos, nós as três. Meu nome é Rita Natálio, sou pesquisadora, performer. A Maria Paula Menezes, que, como disse há pouco, é indisciplinada e está sempre no lugar onde não devia estar. Não sei muito mais sobre, mas sei que já assistiu ao fim de pelo menos 2 impérios, o Império Soviético e o Império Colonial, diz ela. Não sei se o colonialismo já terminou. O Império, é verdade. E J. Mombassa, enfim, infinita amiga, performer, ativista, MC, do Rio Grande do Norte, bicha não binário, tudo isso. E nós as três, nós vamos falar, cada uma de nós, por cerca de 20 minutos, sobre temas ligados justamente com esta ideia de lugar da fala e subalternidade. Eu penso que não vale a pena fazer um resumo das nossas apresentações, cada um vai falar mais ou menos por 20 minutos, são temas bastante diferentes dentro deste chapéu lugar de fala, e depois vamos fazer uma conversa com vocês. Portanto, acho que a ideia é um pouco falar a partir destes 3 pontos. E começaríamos então pela J. Mombassa, depois vai ser a Maria Paula que vai falar e depois eu. Tá bom? Muito obrigada. Ok. Muito obrigada, Festival de Silêncio. Ok, ouve-se? Tá bem. Então, o título da minha fala, da fala que eu preparei mais ou menos, parte dela vai ser improviso, mas chama Problema de Escuta. Então a ideia é falar um pouco de quais seriam as tensões em torno dos lugares de fala, e especialmente dos ativismos do lugar de fala, com vistas não ao problema da fala por si próprio, mas ao problema da escuta, partindo do ponto de vista de que esses dois processos estão absolutamente integrados no modo como a gente organiza os espaços discursivos e as possibilidades de falar e de conversar e de debater. É o quê? Pois então, já estava para testar, já comecei. Bem, o input, a primeira coisa da qual eu queria partir para essa fala é uma pergunta que é bastante recorrente em debates que são tensionados pela marcação das posições políticas de privilégio. Que é a pergunta assim, esse é um exemplo: então eu não posso falar sobre racismo porque eu sou branco, então eu não posso falar sobre colonialismo porque eu sou europeu. Quer dizer, essa é uma pergunta que eu tenho visto se repetir em certos debates políticos que são tensionados pela marcação dessas posições historicamente dominantes, a saber, a posição do branco, a saber, a posição do europeu, essas posições construídas por base de processos históricos de violência. E eu queria partir dessa pergunta porque eu acho que essa pergunta ela evidencia um mecanismo subjetivo muito interessante e que é crucial para a gente pensar o modo como as falas e as escutas são organizadas no mundo. E o fato é que ela evidencia um certo regime de autorização que permeia as falas de modo geral. O que é curioso é que ela vem sempre desse ponto de vista. Então eu já não posso falar porque eu sou branco, como se fosse o ativismo do lugar de fala que inaugurasse um regime de escuta que efetivamente interdita a possibilidade de certas vozes. Ou seja, como se fosse o gesto de dizer bem assim: você, para falar, precisa perceber que é branco, ou você, para falar, precisa perceber que é europeu. É como se esse gesto inaugurasse um regime de autorização. E o que eu quero tentar fazer para começo de conversa é evidenciar o modo como esse regime de autorização das falas precede esse gesto ativista. E é justamente o medo de que esse regime seja invertido que traz essa pergunta à tona. Quer dizer, se a gente vai pensar, junto com autores interessados na psicologia do racismo, que seja do Frantz Fanon até o Mbembe, a gente vai ver que um dos grandes medos racistas é que toda a violência que estruturou o mundo e que organizou o mundo para que ele fosse o lugar do privilégio branco, é o medo de que essa violência seja devolvida, que essa violência seja revertida. Então,
eu tenho a impressão que essa pergunta, então eu já não posso falar sobre racismo porque eu sou branco, é uma pergunta que se origina precisamente nesse medo. Quer dizer, o medo de que esse regime de autorização que foi o que concedeu o direito, a legitimidade, a autoridade às vozes brancas ao longo da história seja revertido e passe a tensionar as vozes brancas de modo geral. O que eu acho interessante é que essa pergunta, em debates como esse, é geralmente o que põe em questão a questão da autorização, que a rigor não tá colocada. Eu lembro de uma história muito emblemática para mim, que foi, eu estava num congresso de estudos pós-coloniais em Buenos Aires, e era um simpósio temático sobre racialidade, arte e racialidade. Um duo de investigadores portugueses estava lá apresentar um trabalho sobre um fotógrafo moçambicano. A certa altura, quer dizer, depois da apresentação, um outro investigador negro que estava na plateia questiona as bases bibliográficas daquela apresentação. Basicamente ele pergunta por que aí na sua bibliografia só há autores eurobrancos, de matriz pós-estruturalista e sua maioria franceses. Quer dizer, e também por que o trabalho de vocês não perpassa a questão da racialidade. Essa pergunta do investigador negro teve um efeito imediato, como se aquilo produzisse uma espécie de gesto confrontacional. Ou seja, como se aquele questionamento que interrogava as bases bibliográficas do ponto de vista da racialidade fosse em si mesmo já um gesto de agressividade em direção aos pesquisadores. Então, o clima se acirrou ali naquele momento, até um ponto que um dos investigadores faz exatamente essa pergunta que eu vinha falando. Então eu não posso falar porque eu sou negro. A questão é que nessa história, em momento algum, estava em questão uma noção de autorização. O investigador negro não usou nenhum termo que dissesse, você não pode falar. O que ele fazia era questionar as bases epistêmicas daquele trabalho que estava sendo feito, e o fato da categoria racial tá completamente omitida naquele contexto, e o fato de haver um recorte geopolítico muito específico naquela fala. Então essa pergunta, então foi justamente essa pergunta que trouxe à tona o problema da autorização. E para mim ela evidencia como o problema da autorização é em si um problema branco, porque é toda estrutura epistêmica branca. E quando eu falo branca, eu quero aqui encompassar a colonial, moderna colonial e tendencialmente eurocêntrica, que dispõe sobre as possibilidades de falar e as possibilidades dos tópicos que podem ser falados a partir de uma lógica de autorização muito estrita e que está camuflada com base em uma série de princípios epistêmicos, né? Tá todo mundo acompanhando? Ok. Nesse ponto, eu quero lembrar de uma autora que agora começa a circular, eu tenho impressão, bastante aqui em Portugal, que já circula no Brasil há algum tempo, que é a Grada Quilomba, especificamente o seu trabalho, quer dizer, a dimensão de questionamento epistemológico que o seu trabalho faz em relação a certas categorias, né? Quer dizer, no livro Performing Knowledge, ou também no Plantation Memories, tem toda uma reflexão sobre a boca, a partir da imagem da Anastácia, né? Que é a imagem de uma mulher negra que foi escravizada e que usa uma máscara... que usa uma máscara na boca, e a Grada reflete ali como aquela imagem habita o imaginário e habita a memória afetiva das mulheres negras, como uma territorialização da boca como um lugar de dor e de tortura, e não como um lugar de potência e de fala. Isso tudo tem a ver com a reflexão que a Grada Quilomba está tentando traçar do que significa ser uma mulher negra, e se estendendo do que significa ser uma pessoa negra e racializada no contexto da produção acadêmica. Mais adiante no trabalho da Grada, ela vai refletir sobre como uma série de categorias são apropriadas pelo discurso acadêmico para criar hierarquias na fala e marcar certas falas como científicas, certas falas como não científicas, sendo científico e não científico critérios hierárquicos usados para deslegitimar umas falas e legitimar outras. Objetiva e subjetiva, sendo a objetividade um critério hierárquico para legitimar umas falas e não outra.
sendo conhecimento e sendo experiência, sendo conhecimento uma categoria hierarquizadora, mobilizada para deslegitimar algumas falas em prol de outras. Então, quer dizer, uma série de categorias que circulam os espaços acadêmicos, circulam os modos como socialmente o conhecimento é produzido e o conhecimento legítimo é produzido e que tem, afinal, a finalidade de criar um corte preciso naquilo que se pode ou não falar e quem pode ou não falar e como esses vários corpos diferenciados e marcados diferencialmente no processo de violência podem ou não podem falar. Só minha vida do tempo. Tens ainda bastante, estás no meio. Ok. Tá, então eu falava disso e é bom tomar isso porque, bem, todos esses termos, essas ferramentas epistêmicas do pensamento da episteme moderna colonial, elas são ali aplicadas o tempo inteiro para marcar certas vozes como não tendo direito à fala, ou como não tendo direito à articulação, ou articulação do conhecimento, ou articulação de uma voz que merece ser percebida em sua integridade. E por que é importante começar fazendo esse movimento e juntando essa reflexão com a reflexão sobre os regimes de autorização? Porque todos esses sistemas, todos esses vamos dizer, dispositivos, esses discursos, essas ferramentas epistêmicas, elas criam um regime de autorização que tende e reiteradamente coloca as vozes de pessoas racializadas e pessoas fora do espaço normativo da voz e da fala autorizada nesse mundo, na sociedade, no lugar de subalternidade. E a questão é que já a essa altura, uma certa tradição, e tudo que eu estou falando está mais ou menos assentado nos espaços acadêmicos, quer dizer, qualquer pessoa que faça ou que queira fazer trabalho acadêmico, embora ainda vá encontrar resistências, porque, bem, a supremacia branca, a mentalidade colonial, ela é de fato muito profunda e por isso ela cria barreiras muito densas. Então, é claro que a gente ainda encontra dificuldade para falar disso, mas a gente encontra também uma vasta bibliografia e uma série de campos onde essas discussões já estão mais ou menos assentadas. E todas essas discussões elas têm evidenciado precisamente o modo como essas falas subalternas, ou melhor, essas falas subalternizadas, quer dizer, escritas com processos de violência como menos legítimas e menos importantes, elas são silenciadas. Então há toda uma reflexão sobre o silêncio subalterno que vai justamente direcionar a questão para o problema da voz. O problema da voz é um problema que tem sido, assim como o problema da fala, o problema dos lugares de fala, é um problema que tem sido debatido e investigado, pelo menos eu percebo isso na minha trajetória, de uma maneira mais ou menos densa e consistente. O ponto é, quanto mais a gente investiga o problema da voz subalterna, o problema da fala subalterna e dos lugares de fala subalternizados, a gente vai perceber que o problema está aí, está no outro polo da relação. O problema está na relação e se concentra especialmente no outro polo da relação, que é precisamente esse lugar da escuta. Então a gente tem, por exemplo, aquele texto clássico da Spivak, que se chama Pode um Subalterno Falar, cuja resposta, que é a pergunta, o gesto performativo da Spivak é mobilizar essa pergunta para oferecer uma resposta radical, que é não, o subalterno não pode falar. O que não significa, e qualquer pessoa que tenha lido Spivak minimamente vai perceber que isso não significa que o corpo inscrito pelos efeitos de subalternidade, ele sim pode articular um discurso, ele sim pode emitir uma voz e produzir som. O que ele não pode, e isso está lá na Spivak, é ser escutado ou lido. Tem uma frase, e aqui é a citação ipsis literis da Spivak, que é o subalterno não pode ser escutado ou lido. E isso redireciona o problema da fala para o lugar da escuta, isso redireciona a questão do lugar de fala para o lugar de escuta. Então, embora a resposta da Spivak seja não, o subalterno não pode falar, seria mais preciso e mais contundente politicamente dizer, e talvez esse seja o momento político, talvez a gente esteja agora vivendo um momento político em que é permitido redirecionar essa pergunta e redirecionar essa resposta, é dizer não, é dizer sim, o subalterno pode falar, mas se calhar não, o dominante não pode escutar o que o subalterno fala. Então, de repente, o problema da fala se transforma num problema de escuta. E como problema de escuta, ele tem que ser endereçado e questionado de outras maneiras. E isso parte justamente
pela percepção de como essas estruturas epistêmicas sobre as quais eu vinha falando, elas estão muito menos comprometidas com uma certa neutralidade científica, que é também uma estrutura epistêmica de silenciamento subalterno, do que e muito mais comprometidas com o silenciamento sistemático de corporalidades negras, racializadas de modo geral, e de outras matrizes corporais, subjetivas e geopolíticas não hegemônicas. Para pensar como problema de escuta, eu gosto sempre de usar uma metáfora física absolutamente banal, que tem a ver com a própria noção do que seria a escuta humana, sendo a escuta humana algo que varia entre uma frequência de, sei lá, 20 MHz para entre 20 mil. Então a escuta humana ela tem uma certa faixa sonora dentro da qual ela consegue ouvir o que ela consegue perceber o que é som e o que não é. É como se, do ponto de vista político e sociológico, vamos dizer assim, as falas subalternas elas fossem situadas aquém e além desse espaço, dessa zona de audibilidade da escuta humana. E isso aí é um processo tanto físico quanto também político, no sentido de que essas vozes, esses discursos, esses modos de pensar foram colocados aí, tanto aquém, tanto abaixo, quanto além também desse espaço de audibilidade. No momento que a gente percebe isso, a gente redireciona a interpelação teórica que a gente está fazendo. Quer dizer, em vez de apontar e dizer, não, é o subalterno que não fala, e a gente vai pensar em uma série de procedimentos que uma pessoa, um corpo subalternizado tem que aceder para ser capaz de falar, que seja ler teoria, habitar os espaços acadêmicos, circular em certos círculos intelectuais, constituir uma certa imagem para si próprio, e a partir daí se tornar um sujeito audível dentro de uma economia racista e supremacista branca e colonial da distribuição das vozes. A gente vai agora redirecionar a interpelação e dizer bem assim, pode o dominante escutar o que o subalterno fala, e se a gente responde não, então é um trabalho político a ser feito, e esse trabalho político a ser feito é um trabalho da escuta, mas é um trabalho da escuta dominante. E parte desse trabalho político a ser feito, ele vem justamente sendo feito pelos ativismos do lugar de fala, que tem reiteradamente marcado certas posições de poder e tem reiteradamente impedido que corporalidades brancas que ocuparam historicamente a posição privilegiada da branquitude falem como se não tivessem marca, porque esse é o projeto da racialidade, né? A hipermarcação do outro para construir um corpo não marcado, que circula livremente e que ocupa todas as posições e que acede aquilo que foi colonialmente construído como universal. Quer dizer, esse é o projeto da racialidade, esse é o projeto da colonialidade. Produzir um universal por meio da hipermarcação do outro, que é o particular e o específico. Então, o que os ativismos do lugar de fala estão fazendo é justamente marcar essas posições normativas. É justamente fazer do lugar de enunciação branco um lugar branco, quer dizer, um lugar marcado. Um lugar que precisa perceber os próprios condicionantes sócio-históricos para então construir um discurso. E esse é um processo que me parece interessante e potente no que concerne esse trabalho político que a gente está começando a fazer, quer dizer, que vem sendo feito há bastante tempo, mas que pela própria força e violência dos processos coloniais e dos processos racistas, é um trabalho que segue, que dá impressão, a gente tem sempre a impressão que está começando de novo, porque na verdade está tão densamente fincado nas mentalidades, assim como nas geografias, em todos os espaços, que a gente tem que repetir certos movimentos para poder marcar certas possibilidades e abrir um caminho que nos permita redimensionar essa economia política da voz e da escuta, e que passa por esse processo de marcação, passa pelo fato de que as escutas dominantes se percebam como dominantes e percebam que o problema não está necessariamente no outro, mas que ele é um problema que está na relação, e que parte por estremecimento de todas as posições, que não há como desmontar as posições construídas por meio da colonização, quer dizer, as posições subalternizadas, não há como desmontar elas sem desmontar as posições de privilégio, já que todos esses privilégios ontológicos, epistêmicos e políticos foram construídos precisamente por meio dessas violências. Então, para desmontar a subalternidade e para fazer o que seria emancipar as posições subalternas, há um trabalho político necessário, que é desmontar o privilégio.
é bagunçar esse lugar dominante, é estremecer as bases desse pensamento e chacoalhar um pouco o modo como a gente percebe esse regime de autorização e a gente percebe essas políticas da escuta e da voz e dos discursos e das conversas. Obrigado.